Olá pessoal, eu sou Bárbara Modernel, sou advogada indigenista e estamos mais uma vez no nosso quadro Indigenismos. Você já se perguntou a diferença entre propriedade privada e território indígena? É o assunto que nós iremos discutir hoje nesse GTV. Fica com a gente. Eu sempre acho interessante trazer esse tema à tona porque muita gente tem dúvidas com relação a isso. Afinal, o que é território indígena? Qual é a diferença de território indígena e propriedade privada ocidental? E ela tem suas peculiaridades, sim, ela tem suas diferenças que são completamente distintas, e é isso que nós vamos falar hoje. Para quem não sabe, eu preciso falar um pouco aqui que eu sou advogada indigenista, faço uma mediação com relação aos povos indígenas. Esse local de fala é somente dos povos indígenas, mas aqui eu tenho que falar um pouco sobre o que significa território para os povos indígenas, levando em consideração sua perspectiva, em que eu leio vários livros de autores indígenas e que eu falo aqui para todos lerem mais: Ailton Krenak, Davi Copenau, Daniel Munduruku, entre outros autores indígenas, para vocês entenderem mais sobre a filosofia indígena. Então, para os povos indígenas, a terra é um sujeito em potência, é um sujeito vivo, né? É um sujeito de direitos. Então, para eles importa não apenas aquele pedaço de terra em si, mas também o território dos animais em que eles convivem, que fazem parte da sua cosmovisão, assim também como aquela montanha, aquele rio que passa no seu território. Tudo isso é um sujeito em potência, tudo isso é um sujeito de direitos. Diferentemente da gente, da sociedade ocidental, pra gente, terra é sinônimo de propriedade, é propriedade privada sempre, né? É uma propriedade que a gente consegue traduzir em moeda, em especulação imobiliária. Então a gente consegue sempre converter em valor. Para os povos indígenas isso não acontece. A terra nunca vai ter um valor econômico. Sendo assim, território indígena, terra indígena, não possui um valor econômico, justamente porque ela é um bem indivisível, diferente da propriedade ocidental, em que é um bem divisível, porque eu posso dividir hectares, fazer transações com aqueles hectares, doar, vender, ter diversos proprietários de um determinado bem. Já o território indígena não é assim. Por ele ser um bem indivisível, quem é dono daquela complexidade de território é a sociedade indígena, é aquele coletivo por completo. Então, todos são donos de todas as partes, entendeu a diferença? Não tem como dividir e justamente não tem como ter um valor econômico também. Por que não tem como ter um valor econômico? Porque para aquela comunidade indígena, aquele território, aquela terra é uma extensão física e cultural de toda a sua cosmologia, de toda a sua interação social. Como valorar isso tudo para uma sociedade indígena? Como especular o valor de toda uma vida e uma cultura? Não existe como a gente fazer isso. Por isso é tão complicado a gente falar sobre valor pecuniário com terras indígenas. Outro ponto que é importante a gente entender é por que algumas vezes as demarcações de terras indígenas englobam espaços territoriais maiores do que a própria comunidade indígena, como já aconteceu com a comunidade com Yanomami e outras terras indígenas que são muito grandes aqui no Brasil. Por que isso acontece? Porque quando acontece a demarcação de território e a homologação de um território indígena pela FUNAI, a gente então vai o advogado indigenista, vai os antropólogos, todo mundo vai estudar aquela região para entender como funciona a cosmovisão daquela sociedade. E daí nós vamos entender que algumas vezes o território que teremos que delimitar tem que valer com a cosmovisão, tem que bater com a cosmovisão daqueles povos. E muitas vezes ele ultrapassa então o espaço territorial de onde está localizada a comunidade principal, porque tem que alcançar todos esses sujeitos em potência que fazem parte da sociedade, como aquela árvore importante, como aquela montanha, como aquele rio, como o território de certos animais que para eles fazem parte de sua cosmovisão, de sua interação, da sua sociedade cosmológica que a gente fala. Então, por isso que a gente tem que compreender todos esses pontos para a gente salientar a importância da demarcação das terras indígenas e também entender a complexidade que envolve tudo isso. Então, eu espero que tenha sido esclarecedor para vocês entender essas informações e sigamos juntos na luta pelos direitos dos povos indígenas, sempre somando forças, todos aliados. É muito positivo ter aliados e a gente somar na causa. Sigamos juntos.